Bom dia a todos os amigos. Vamos iniciar o programa Um Neurônio Também Incomoda, número 4. Esse programa eu vou dedicar à Argentina e aos autores argentinos. O autor argentino mais importante que eu conheço, é o senhor Hugo Wast. Wast é W-A-S-T. É um pseudônimo. Hugo Wast é um pseudônimo do senhor Gustavo Adolfo Zoviria Martínez, que era de uma família importantíssima na Argentina e um intelectual extraordinário que foi ministro da Cultura antes do Perón. Para os senhores terem uma ideia do prestígio da família, ele é recém-casado e a mulher foram recebidos pelo Papa de então. Tamanha a importância da família deles na Argentina. E, baseado no livro do Apocalipse de São João, ele resolveu fazer uma novela. E, como ele era muito católico, apesar de ser leigo, não precisaria pedir o imprimatur da igreja, mas pediu e, pelo prestígio dele, foi-lhe concedido o imprimatur. Tá? É uma curiosidade. E o livro é espetacular. Recomendo demais a leitura para os senhores. O livro tem o título de Joana Tabor 666 e é baseado no Apocalipse de São João. Vai explicar muito do que está acontecendo no Brasil de hoje. Então, é um livro que foi publicado nos anos 40, teve uma tradução para o português e publicado aqui no Brasil pela editora VEC, se eu não me engano, em 1952, e depois teve uma edição espanhola espetacular, onde o título foi abreviado só para 666, e recentemente houve uma outra edição argentina, Joana Tabor 666. Essa obra demonstra o que São João previu no seu livro Apocalipse, o que vai acontecer no final dos tempos. Não que eu seja adepto a que nós estamos começando o final dos tempos, mas, de uma certa forma, a analogia que os senhores puderem fazer após ler o livro vai lhes ser de grande utilidade. Eu, em uma época da minha vida, tive o privilégio de frequentar os sebos em Buenos Aires e conheci livreiros brilhantíssimos. Entre eles, o senhor Weizmann, que tinha a sua loja num daqueles edifícios antigos na Avenida Las Heras, onde havia apartamentos no térreo. E ele, prudentemente, estabeleceu a sua livraria no térreo, porque o térreo não tinha problema do peso que os livros têm quando estão em grande quantidade. Tive a honra e a oportunidade de visitar essa livraria. Também visitei a livraria do Sr. Casares, que é um livreiro de mão cheia também, e a livraria chamada Helena de Buenos Aires, que está na rua, como eles chamam, Calle Esmeralda, e ocupando atualmente o antigo local de uma outra livraria que foi célebre e terminou quando os donos já estavam com idade, não tinham mais ânimo de continuar, chamada L'Amateur, que era um nome em francês para essa livraria. Buenos Aires tem livrarias magníficas ainda, apesar de toda a crise e tudo. Faz algum tempo já que eu não vou a Buenos Aires, mas pelas informações que eu tenho, ainda existe a livraria mais bonita do mundo, que é da rede El Ateneu, e esta é situada num imóvel chamado Grand Splendid, na Avenida Cajal, que era um antigo teatro de ópera
construído por um investidor na época, não sei exatamente quando foi a construção. E o teatro de ópera foi convertido em livraria, tá? Sendo que no palco fizeram um café para os usuários da livraria. E é magnífica. Se os senhores entrarem na internet, no YouTube, e principais livrarias do mundo, vocês vão encontrar, sem dúvida, essa que é El Ateneu, da Avenida Cajal, em Buenos Aires. Com esse meu relacionamento com os livreiros na Argentina, eu tive a honra de ser convidado pela ALADA, Associação de los Libreros Antiquários de Argentina, por isso a ALADA, que sempre fazia exposições dos livreiros antiquários com as suas melhores obras, para que o público as conhecesse e, eventualmente, se interessasse em comprar. Muitas dessas exposições foram feitas num lugar lindo chamado Palais de Glace, que fica no fim da Rua Posadas, no começo dos parques de Palermo. Assim. O que mais que eu tenho para lhes dizer? Bom, o outro autor argentino que eu recomendo aos senhores não é de Buenos Aires, é de uma província do interior da Argentina. Mas é um homem brilhantíssimo. Ele chama-se Hugo Fijoy. 2 L's na Argentina eles pronunciam como J. Então seria Filloy, Hugo Fijoy, que escreveu todos os seus livros com título com 7 letras. Então, o mais famoso chama-se Mulheres. Mas o mais divertido, na minha opinião, é um que é Jô, que por eu, vírgula, Jô e Jô. Então, é o auge do egoísmo, isso daí. Sendo que nesse livro, que eu vou até depois dizer o ISBN de 10 algarismos ainda, que é o 978 1228-34-8. Repetindo, 978-1228-34-8. Vocês não vão encontrar isso fácil. Talvez na Amazon, se vocês entrarem no site da Amazon da Argentina, porque teve uma edição relativamente recente, de uns 10 anos atrás, mais ou menos. E nesse livro, eu vou dizer, na página 16 e seguintes, tem o conto mais interessante que eu já vi, e cômico, que chama-se Jô e ele arquiteto, que é o diálogo de um cliente louco que está contratando um arquiteto para fazer uma obra para ele. Sendo que o melhor trecho desse conto é na página 16, no final da página 16, onde existe uma coisa divertidíssima que eu não vou adiantar para os senhores, alguns dos quais vão eventualmente ter a oportunidade de ler. Enfim, a Argentina está num processo de decadência terrível. Eu conheci a Argentina em 1968. Fiquei maravilhado. Foi a primeira vez que eu saí do Brasil. Depois, em 71, eu fiz uma excursão pela Europa e conheci, na sequência, Viena, Paris e Londres. Buenos Aires não ficava muito atrás, não, para vocês verem a grandiosidade de Buenos Aires. Isso porque a Argentina já tinha passado pelo período negro do Perón, que teve uma revolução que metralhou o palácio do governo, a Casa Rosada, sendo que os tiros pegaram num prédio ao lado, onde as marcas do risco da bala que fez no granito da fachada estão lá até hoje, para quem quiser ver.
E o centro da Argentina também acabou, porque todas as manifestações eram feitas na praça onde está a Casa Rosada, de um lado, o Banco de la Nación Argentina do outro lado e alguns ministérios do lado oposto. Ah, ah, nesse trecho onde começa a Avenida de Mayo, existem prédios dos anos 30, 40 maravilhosos, maravilhosos. Então, quem ainda se arriscar ir à Argentina, que agora deve ter piorado muito do que da época que eu estive até uns 10 anos atrás, tome muito cuidado, porque eu, que sou um homem ultra prudente, fui assaltado 2 vezes nessa região. Perdão. E, então, a tragédia da Argentina foi que, quando elegeram o presidente Menem, que contratou para ser o seu ministro da Economia, o senhor Domingo Cavallo, que foi um dos homens mais inteligentes que eu conheci na minha vida. Uma vez ele fez uma palestra aqui em São Paulo, logo depois de indicado, acho que ele não tinha tomado posse ainda. E eu fui à palestra dele, que foi concorridíssima, que propôs o tal plano de convertibilidade que estabeleceu a paridade $1, 1 peso, né? Que durou até o fim de 2001. Então foi mais ou menos entre 1990, final de 89, até 2001. Durou 10 ou 11 anos, né? E foi uma década de prosperidade na Argentina. Construíram-se diversos edifícios novos, houve uma vitalização do comércio, e depois o próprio Domingo Cavallo, pressionado para tentar manter a convertibilidade, que já estava insustentável, porque o governo não tinha mais lastro no seu caixa de dólares para poder emitir igual quantidade de pesos. Tá? Então, ele começou a se desdizer e só a fazer besteira, que culminou numa crise espetacular em 2001, final de 2001, onde, nas vésperas de Natal, o presidente de la Rúa renunciou e, numa semana, a Argentina teve 4 presidentes diferentes. Tá? Até que resolveram fazer uma eleição indireta para eleger o presidente Duhalde como um mandato tampão. Eu estou contando isso porque talvez em algum outro país vizinho aconteça algo semelhante em breve. Enfim, a decadência do comércio da Argentina é tremenda. Em 1968, a Caixa Florida ainda tinha automóveis que transitavam e era uma das ruas mais chiques do mundo, com as lojas mais chiques do mundo. As lojas pioraram, muitas fecharam, alguma coisa na Avenida Santa Fé ainda resistiu, pelo menos até 10 anos atrás, mas acabou aquela fartura de produtos importados que houve na década do plano de convertibilidade. Muitos bancos se retiraram da Argentina. O Lloyds Bank, que estava há quase 150 anos na Argentina, retirou-se. Logo em seguida, retirou-se do Brasil e, mais tarde, para grande surpresa minha, retirou-se do Uruguai, que é uma cabeça de ponte inglesa na boca do Rio da Prata, num estado totalmente artificial, que foi desmembrado do Brasil, era a nossa antiga província cisplatina, para que houvesse um controle da entrada da foz do Rio da Prata e ele continuasse dominando todo o tráfego marítimo que por ali passa e passava na época até hoje. Né? Enfim, depois saiu o HSBC, que também saiu aqui do Brasil, o Bradesco, que incorporou as agências restantes, e outros bancos menores. Na contramão, o Banco Itaú comprou um antigo Banco del Buenaire argentino, mudou o nome para Banco Itaú Buenaire,
porque era um banco de respeito até. E depois voltou para ser Banco Itaú Argentina. Mas foi um desastre. Montou uma rede de agências magnífica, moderníssima, na época mais modernas do que as que já estavam sendo montadas aqui no Brasil, e não foi para frente, porque a Argentina está, lamentavelmente, acho que numa rota de declínio, a minha opinião, irreversível. Tá? Agora, então, esses governos traidores da pátria, entre aspas, venderam uma parte da Patagônia, na província de Neuquén, para a China fazer lá uma construção militar, que me disseram, isso eu não tenho como comprovar, com direito de extraterritorialidade. Então, é a mesma coisa que ter vendido um pedaço da Argentina para a China. E a Argentina teve, primeiro, aquele embaixador chinês bonzinho, que também depois veio para o Brasil, que só fez desastre. Era o grande corruptor dos políticos locais. Enfim, na época do Bolsonaro ele foi embora, porque o Bolsonaro não ia mais tolerar as atividades dele impunemente. Claro que o Bolsonaro é um homem inteligente e não queria ficar hostilizando frontalmente a China, que é uma grande consumidora de commodities e de produtos brasileiros. Mas não queria mais a influência daninha desse senhor, embaixador chinês, junto ao nosso Congresso, que também não é a maior das maravilhas, para a gente ser bem gentil. Bom, então eu acho que por hoje esse programa já está de bom tamanho e eu acho que os senhores vão ter a oportunidade de, se tiverem interesse, de comprar esses livros. Compre na Amazon, se só achar usados, compre num outro site, que é um sebo mundial chamado AB Books, AB Books, uma palavra só. A letra A, B e Books. E pelo ISBN, esse livro do Fijoy, os senhores vão encontrar. E muito obrigado pela atenção, pelo carinho e pelos comentários, se alguém se animar a fazer algum. Um abraço, até logo.